Graça e paz, queridos. Boa noite. Continuamos a nossa construção do tema Você tem tempo para Deus? Estamos falando sobre o desenvolvimento de hábitos que resultarão em uma vida devocional para Deus, cujo objetivo é atender ao chamado de estarmos com Ele em intimidade e amor. Hoje, queremos falar sobre o nosso querido amigo Yeshua, o referencial e modelo para as nossas vidas. Jesus não veio a este mundo para começar uma nova religião, não veio para revelar um Deus, pois o mundo já ouvira muito falar de Deus. Ele veio com o objetivo de revelar o Pai. No período que exerceu seu ministério, após o batismo no Jordão, Jesus nos ensinou que existe uma diferença entre ouvir falar de Deus e ter a intimidade com o Pai. Ouvir falar de Deus, você ouve a todo momento, mas conhecê-lo somente através da dedicação de tempo para o relacionamento com Ele. A W. Tozer falou que Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos da nossa era imediatista. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo, muito tempo. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, Jesus falou aos judeus ali no pórtico de Salomão: Eu e o Pai somos um. Apesar da completa intimidade com o Pai, Jesus era um homem de oração. A resposta é óbvia e mais explícita possível, e é daquele que escreveu a Epístola aos Hebreus no capítulo 5 e versículo 7. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em alta voz e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Só no último dia de vida, a sexta-feira, começava na noite de quinta-feira, e Jesus orou 3 vezes no cenáculo no Getsêmani e no Calvário. Na sala ampla e mobiliada, ele orou pelos discípulos e por aqueles que creriam nele. Está em João 17:20. No Getsêmani, Jesus orou por ele mesmo. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, conforme o Evangelho de Mateus 26:39. Na cruz, das 7 palavras ali proferidas, 3 foram orações. A primeira, em favor daqueles que o crucificavam, ele disse: Pai, perdoa-lhes. As outras 2 em favor dele mesmo: Deus meu, por que me abandonaste? E, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Além das orações feitas na cruz, o Evangelho de Lucas menciona a vida de oração de Jesus em 5 passagens. Lucas 5,16 diz: Mas Jesus retirava-se para os lugares solitários e orava. Lucas 6,12: Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 9,18 diz: Certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Lucas 9,28. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Lucas 11:1. Certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar. A esta hora deve-se acrescentar a passagem de Marcos 1,35, de madrugada, quando ainda estava escuro. Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar secreto, deserto, onde ficou orando. Não se diz que Jesus orava naqueles horários rígidos de oração feito pelos judeus, que era pela manhã, ao meio-dia e à tarde, conforme instrui Salmo 55:17 e Daniel 6:10. Ele orava mais durante a noite do que durante o dia, mas nas montanhas do que em outro lugar. Uma coisa é certa: as orações do Senhor não eram rotineiras e também não eram cheias de vãs repetições. Influenciado pela vida de oração de Jesus, um dos discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele, ali em Lucas 11:1.
Foi nessa ocasião que Jesus ofereceu o modelo universal da oração dominical e discorreu sobre a perseverança na oração e sobre a boa vontade de Deus em nos ouvir e responder, conforme Lucas 11, de 2 a 13. Há uma relação das orações de Jesus com os acontecimentos anteriores ou posteriores que o envolviam, como se pode ver nos textos que a seguem ou antecedem esse momento. Há algo muito interessante para observarmos a respeito da caminhada de Jesus em seu ministério, para que possamos refletir a respeito das nossas vidas. Jesus estava rodeado por uma multidão sempre. Quando se recolhia da multidão, estava com seus 12 apóstolos sempre. E quando decidia passar um tempo em oração, chamava os mais chegados, conforme o próprio texto que nós lemos aí, Pedro, Tiago e João. Mas ele tinha um amigo que reclinava a cabeça em seu peito durante as refeições. Foi esse amigo que ficou com ele até o fim. Foi esse amigo que presenciou até o último suspiro de Jesus na cruz. Foi a esse amigo que Jesus decidiu revelar as coisas que estavam para acontecer sobre o fim de todas as coisas. Entendo que Jesus trará a revelação somente para os íntimos, conforme diz as Sagradas Escrituras em Salmo 25:14. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. E você, que tem seguido o modelo de Jesus, tens uma vida de oração? A oração não pode ser um momento, tem que ser um ideal a ser alcançado, um modelo de vida, um estilo de vida, a essência de todas as coisas. Sim, e se você tem sido edificado pelos conteúdos que temos postado, nos ajude, se inscreva em nosso canal. Clique em inscrever-se na escrita que está abaixo do vídeo, ative o sino para que você fique por dentro dos próximos vídeos que estaremos disponibilizando sempre para a edificação do corpo de Cristo. E de uma forma muito carinhosa, nós gostaríamos de agradecer aos irmãos, amigos que têm nos prestigiado, assistido o conteúdo deste canal e divulgado o trabalho da nossa comunidade. Não esqueça de dar um like se você gostou. E assim decidimos presentear um dos inscritos neste canal com um exemplar do livro do pastor amigo Ricardo Israel. A responsabilidade é minha, a responsabilidade que o homem precisa ter no casamento. Faremos o sorteio aos inscritos no dia 9 de maio e divulgaremos o nome do ganhador na devocional deste mesmo dia. Então, se inscreva e divulgue aos seus amigos também este canal. Que Deus os abençoe e até a próxima devocional, se assim Deus permitir. Um grande abraço, boa noite.